Essa é uma das trilhas mais desafiadoras e lindas da Chapada Diamantina. Primeira subida, gente. Cansei. Tá faltando fôlego no corpo. Em um roteiro de 3 dias, vamos mostrar toda essa experiência do início ao fim. E vocês vão entender que esse foi um dos vídeos mais intensos e trabalhosos que já produzimos aqui no canal. Porque cada gota de suor derramado valeu muito a pena. Eu tô muito feliz de poder vivenciar esse momento. Que lindo, 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 lindo. Prepare-se para atravessar cânions imensos, encarar trechos técnicos e descansar em acampamentos que entregam aquela sensação única de imersão total na natureza. Hoje queremos que você sinta um pouco do que vivemos por lá. Sejam muito bem-vindos à Travessia da Fumaça por Baixo. A Travessia da Fumaça por Baixo já foi um dos trekkings mais conhecidos da Chapada Diamantina, mas por sua dificuldade acabou sendo deixada de lado, principalmente por outros rolês que oferecem maior estrutura, como a famosa trilha do Vale do Pati. A distância percorrida varia muito dependendo da rota, e pode ir de 36 a 44 km. No nosso marcador pessoal andamos cerca de 38 km, saindo da pousada Vila Flor, que fica no Vale do Capão, e chegando até a cidade de Lençóis. No primeiro dia acordamos bem cedo, pois serão cerca de 12 km de percurso de nível difícil. Logo no começo, para dar aquele susto no corpo, já encaramos uma subida íngreme de 1,5 km. Galera, a gente parou aqui numa pedrinha para ver a vista aqui do Vale do Capão. Queria aproveitar e apresentar aqui os nossos parceiros dessa expedição, aqui dessa produção. Fernando, da Aventurismos. Bom dia, prazer pessoal, bom dia. Gilberto Índio, da Pedra Lascada Expedições. Já aproveitando, falar que eu vou deixar o contato aqui de todo mundo que tiver interesse em fazer esse rolê aqui na descrição do vídeo para vocês. E Fernando estava comentando com a gente que antigamente, né, hoje o trekking mais famoso aqui da Chapada Diamantina é o Vale do Pati. Mas antigamente muitas pessoas faziam aqui a fumaça por baixo, né? No começo dos anos 2000, a Cachoeira da Fumaça por Baixo era a trilha mais feita na Chapada Diamantina. Era considerada a trilha mais, assim, que os aventureiros da Europa mais procuravam no Brasil. Até o meado de 2009, 2010, quando o Vale do Pati teve um boom e a fumaça ficou um pouco apagada. Mas isso não quer dizer que a trilha é sensacional. Mas é uma trilha mais seleta, porque requer um preparo físico, uma dinâmica e uma experiência muito maior. Além disso, a Cachoeira da Fumaça, diferente do Vale do Pati, é um trekking, né, de acampamento, né, então isso torna o trekking um pouco mais puxado também e faz com que seja uma das trilhas de nível mais elevado que a gente tem aqui na região da Chapada Diamantina, né? E como o caminho é longo, acho que já está na hora da gente começar a pegar o nosso rumo, né, e começar a puxar a trilha para aproveitar agora esse ventinho, esse friozinho, antes que o sol apareça, que quando a gente chegar ali no topo da serra com o sol, fica muito quente para andar, então é melhor a gente começar a aproveitar a caminhada. Então bora lá. Pronto. Terminamos a parte da subida e agora a gente vai andar cerca de 4 km num terreno mais plano. Acompanhados da neblina que fazia naquela manhã, fomos fazendo algumas paradas para o guia Fernando nos apresentar algumas curiosidades. Aí a gente está chegando aqui agora, isso aqui é um córrego, é afluente do Rio Fumaça. Mas o detalhe bacana é essa plantinha aqui, ó, amarela, ela chama utricularia. O nome científico também é utricularia. Ela é uma planta inseptívora. Ela fica esperando micro-insetos pousar perto dela, porque ela tem um cheirinho gostoso, e aí depois ela se alimenta, vai se fechar, tem uma seiva que gruda o micro-inseto e ela se alimenta
do microinseto. Eu gosto muito de ficar observando também o microelemento, não só o que é grande, cachoeira, montanha, mas as coisas que são micro, os musgos, os líquens, as microplantas, também é muito interessante. Agora a gente vai deixar a trilha principal, que vai para a fumaça por cima, e vai pegar um desvio. A gente anda agora uns 800 metros ainda plano, e daí depois a gente começa a descida para ir para o meio do vale. Aí, pessoal, a gente parou aqui agora no caminho da trilha da fumaça para poder a gente lanchar nesse lugar bonito chamado Queima Baeta. O nome topográfico é Queima Baeta, mas depois que o turismo iniciou, aí veio um nome contemporâneo chamado Santuário. A gente vai tomar um cafezinho aqui na Moca, um café da Chapada Diamantina, e vamos depois seguir o caminho, descendo a Serra do Macaco e chegar no acampamento base de hoje, que é a Toca do Macaco, o encontro do rio Fumaça com o rio Capivara, que é o rio central do nosso trekking durante esses 3 dias. O lanche aqui vai ser um sanduíche e também um café especial diretamente de Piatã, na Chapada Diamantina, a cidade mais alta do Nordeste brasileiro. E esse aqui é o Café Taperinha, da Fazenda Riacho da Tapera, lá de Piatã. E para mim é um dos melhores cafés que eu já tomei aqui no Brasil. E é muito bom, né? Fazer aqui a trilha, tomar um cafezinho, comer uma coisa e depois, com mais energia, a gente dá sequência. Depois do café a gente alterna algumas subidas e descidas numa mata bem fechada, mas a partir desse ponto, onde a gente tem esse mirante incrível aqui do vale, daí sim a gente começa uma descida mais íngreme até o ponto onde a gente vai acampar hoje. Os vales da Chapada Diamantina impressionam, e para entender mais como eles foram formados, conversamos com o Rodrigo Vale, que é autor do livro História Natural da Chapada Diamantina. Vamos pensar no fundo do mar, para a gente imaginar, né? Que aquelas camadas todas sedimentares, todas planas, né? Aí pensa que o fundo do mar foi soerguido para a superfície, né? Expulsando o mar e ficando lá toda aquela fundo do mar, só que muita parte já tinha virado rocha por causa da pressão. Então, como está na superfície, os rios começam a correr ali em cima. Então o rio vai escavando as rochas, né? E é assim que vai se formando os vales. O rio vai escavando ao longo de milhões de anos, vai formando esses vales. Porque a rocha aqui é o arenito, uma boa parte. Imagina a pressão tectônica comprimindo o arenito, dobrando. Então quando ele dobra, uma rocha muito dura, ela vai quebrar em várias partes, vai ter as fraturas, né? Então nessas partes de fratura é onde a água vai infiltrar. Então a água vai filtrando a fratura e vai escavando essa fratura. Então o que era uma fratura vai virar uma fenda, depois o que é uma fenda vai virar um vale. E nós estamos nesse processo ainda de abertura, ainda os vales estão sendo escavados ainda, os morros estão sendo escavados, os morros cada dia também vai diminuindo. Por outro lado, os vales também vão ficando mais profundos, né? E vão surgindo outros morros em outros lugares também. E agora a gente tem vista para os paredões em praticamente toda a descida. É uma visão maravilhosa, ainda mais agora que está abrindo o sol. E tem 3 trechos que são mais difíceis, porque a gente tem que tirar a mochila, passar para alguém e depois descer sem ela. Só para explicar para vocês, a gente já passou a mochila e agora a gente vai descer aqui com bastante cuidado. É praticamente uma escalaminhada. Pausa rápida agora aqui na Toca da Pingueira, que é um local coberto, que o nome é por causa que tem um ponto ali que sempre fica pingando água independente
da época do ano, e esse último trecho foi até então o mais complicado do dia, uma trilha bem técnica, com escalaminhada, alguns pontos que exigiam bastante atenção, e agora a gente vai parar aqui um pouco, dar uma descansada e curtir a vista que está ficando cada vez mais bonita. Chegamos agora num lajedo e olha esse mirante, olha que incrível esse visual daqui. Tá valendo cada passo, cada esforço para curtir esse momento. Galera, trilha do dia 1 finalizada, chegamos aqui no acampamento base do dia que se chama Toca do Macaco, local que tem uma vista linda aqui para os paredões do vale. Dizem que isso aqui, final de tarde, quando o sol está batendo diretamente nos paredões, fica mais bonito ainda. E hoje foram cerca de 12 quilômetros e até para a gente que está bem acostumado a fazer trilhas de nível avançado, foi muito desafiador. Isso por 3 principais motivos aqui. Primeiro, pela distância, porque 12 km é um valor considerável. Segundo, porque realmente alguns trechos ali, igual a gente já falou antes aqui, eles exigem muita atenção, tem algumas partes bem íngremes, mata fechada, algumas escalaminhadas. E terceiro, que a gente estava levando muito peso. Então a minha mochila, por exemplo, está com mais de 18 quilos. E a gente não está muito acostumado a fazer trekkings, travessias, levando tanto peso como a gente está levando aqui hoje. Então agora a gente vai descansar aqui um pouco, pegar uma sombrinha e depois a gente vai tomar banho nos poços que tem aqui, aproveitar que o sol tá batendo de jeito. Hoje de manhã estava bem nublado, estava até um friozinho, mas agora o tempo esquentou. O pocinho fica bem do lado do acampamento e essa água fria aqui, ela deve curar tudo, deve renovar as energias, revigorar o corpo, então bora lá! Mostrando um pouco aqui do espaço para vocês. Aqui tem o poço que a gente está tomando banho. E aqui os paredões. E lá ao fundo tem uma pedra que eles chamam de Pedra do Rinoceronte. Aproveitando para passar algumas informações importantes do rolê, já dar algumas dicas aqui para vocês, que a gente, enquanto ecoturista, enquanto trilheiro, a gente sempre tenta causar o mínimo de impacto possível quando a gente está fazendo essas atividades aqui na natureza. E a gente sempre vai ter impacto, então quanto mais a gente conseguir reduzir, melhor. E como os banhos aqui no rolê são nos rios, a gente está usando produtos biodegradáveis, então são produtos 100% naturais aqui que a gente comprou, a gente pegou numa loja lá no Vale do Capão, que se chama Cheiro de Mato, e além de shampoo, sabonete, eles também têm repelente, tem protetor solar, protetor labial, tem um monte de coisa, tá? Então eles têm loja física lá no Vale do Capão e também tem loja online. Daí para quem tiver interesse eu vou deixar tudo detalhado aqui na descrição do vídeo para vocês, e fica de dica não só para quem for fazer aqui o trekking da fumaça, mas também para quem vai para o Vale do Pati, para quem for fazer o trekking do Monte Roraima, né, de tentar utilizar sempre produtos biodegradáveis quando vai ter banho de rio, quando vai ter banho de cachoeira. Enfim, só queria falar isso para vocês porque eu acho muito importante a gente tentar reduzir o máximo possível o impacto que a gente tem enquanto a gente conhece locais incríveis como esse que a gente está conhecendo aqui hoje. Dia terminando, dia ótimo. Agora vamos aproveitar a luz solar ainda para montar as barracas.
E depois de tudo arrumado, curtimos nosso primeiro final de tarde isolados no meio dos paredões. Jantar servido aqui, arroz, frango, farofinha, o cheiro tá bom. E depois desse prato, o sono que vai dar vai ser instantâneo. Janta finalizada e aprovada, então encerramos aqui com chave de ouro nosso primeiro dia aqui fazendo trekking da Fumaça por Baixo. Agora são mais ou menos umas 7h30 da noite, a gente já vai entrar aqui na barraca para tentar dormir bem cedinho, porque amanhã vai ter muito e muito mais para estar compartilhando aqui com vocês. Bom dia, galera, começando o nosso segundo dia de expedição. Já estou tomando aqui um café taperinha lá de Piatã, já passei também uma água na cara bem gelada para dar uma acordada, e agora a gente vai arrumar aqui as nossas coisas, nossas barracas, vamos tomar um café da manhã bem reforçado porque o dia vai ser intenso. Então depois daqui a gente faz um bate-volta, né? A gente deixa os nossos mochilões aqui mais pesados, leva só a mochila de ataque para ir conhecer a Cachoeira da Fumaça por Baixo. Isso, igual eu falei, vai dar mais ou menos uns 7 km, regressa para cá, faz um lanche, pega nossas coisas e depois anda mais cerca de 5 km até o local que a gente vai pernoitar hoje, que é o acampamento do Palmital. Então hoje, no total que a gente vai percorrer, vão ser um pouquinho mais de 12 km. Após o café, seguimos por um trajeto com tanta vegetação que mal conseguimos ver os paredões. A gente deu uma paradinha aqui no meio do caminho para também tomar um fôlego e paramos nessa floresta de amarelim. É um trecho curto aqui na Cachoeira da Fumaça por Baixo, onde tem muita presença do amarelim, que é essa madeira que antigamente foi muito usada na construção civil. E é uma madeira muito apreciada devido à importância também biológica e do meio ambiente, devido à densidade, abrigar diversos micro-organismos. Aqui a gente está fazendo a caminhada na Fumaça por Baixo, é presença de Mata Atlântica, mas é uma floresta estacional, onde ela não sofre alterações durante a mudança das estações climáticas e das estações do ano. Ela não cai folhas, não muda a tonalidade do verde, ela está sempre igual. E a gente vai presenciar também muito palmito jussara por aqui. Vamos nessa, vamos caminhando. E depois de cerca de 1h e 45 minutos, chegamos aqui na Fumaça por Baixo. E antes de qualquer coisa, aqui, de falar de nível de trilha, etc., só queria falar que é indescritível estar aqui. E local que é muito raro, né? Então a gente está aqui cercado por paredões que passam de 400 metros, daqueles lugares que tu se sente pequenininho, assim, que tu entende um pouco da força da natureza, da força do tempo, né? Esse local que foi moldado, né, esculpido ao longo de milhões e milhões de anos. Então é muito gratificante estar aqui, podendo conhecer esse local, estar trazendo vocês aqui junto com a gente, né? Eu sei que é uma trilha que muitas pessoas não têm condições físicas de fazer, então estar trazendo vocês aqui junto com a gente também é um privilégio muito grande. E é isso, só gratidão. Eu vou curtir aqui um pouquinho dessa paisagem, aproveitar que o tempo hoje está incrível.
E depois eu volto aqui para falar um pouquinho mais do nível da trilha, passar mais algumas coisas aqui sobre esse rolê, tá? Um pouquinho da parte mais técnica. Com mais de 300 metros de queda, a Fumaça está entre as maiores cachoeiras do Brasil. Ela recebe esse nome porque quando o volume de água aumenta, o vento transforma a queda em uma névoa que sobe como fumaça, e a água parece simplesmente sumir antes de alcançar o fundo do vale. O Vale da Fumaça é um dos maiores da Chapada Diamantina, e também conversamos sobre essa formação com Rodrigo Vale. A fumaça é esse mesmo processo de erosão, né, pelas fraturas. Tanto que você está na fumaça, você vê que muitos paredões parece que foi cortado com faca, né, são retinhos assim, que é devido aos movimentos tectônicos que comprimiu o Brasil inteiro. Então a gente tem fraturas que atravessam a Chapada inteira, mais de 100 km, você vê nas imagens satélites assim as fraturas. Então a água vai infiltrando por essas fraturas e vai escavando, vai escavando. E a gente tem principalmente dois grupos de rochas aqui na Chapada, né, na Serra do Sincorá. Tem a formação Tombador, que tem muitos arenitos e conglomerados. E a gente tem um grupo Paraguaçu, que é do Mar Espinhaço, que era um mar que veio antes do deserto tombador, que tem predominância de argilito, e siltito e arenito. E o argilito é uma rocha feita de argila, e ela é um pouco mais mole do que o arenito, né? E no fundo do Vale da Fumaça a gente tem essa rocha, tanto no fundo da Fumaça, quanto no Vale do Pati e no Vale do Capão. E o que acontece? Quando a erosão do rio, que está cavando ali as rochas de arenito da formação Tombador, chegam no argilito da formação Guiné, que é do Mar Espinhaço, ela consegue acelerar o intemperismo, então é muito mais mole e os vales ficam mais profundos. Por isso que o Vale da Cachoeira da Fumaça é um vale muito maior, porque as rochas são menos resistentes, né? Inclusive é por isso que a gente vê os paredões negativos na fumaça, ela é assim, né? O topo daqui e a rocha forma um buraco, uma barriga assim embaixo, ao contrário, né? Porque essas rochas são mais mole do que as rochas de cima, que são os arenitos. Então o vale vai ficando cada vez mais profundo. E a gente pode perceber que embaixo da fumaça é cheio de bloco, que a gente chama de depósito de talos. O que são os talos? São os blocos que vão caindo do paredão rochoso. Cai um bloco aqui hoje, cai outro bloco, então vai preenchendo esse fundo do vale de blocos. Por isso que lá embaixo é tão difícil andar. Tem os blocos que quando chove fica escorregadio, né? Que são todos blocos que vieram caindo do paredão rochoso ao longo de milhões e milhões de anos, né? Mais um desafio conquistado, e a fumaça por baixo é uma das imagens mais incríveis que eu vou levar aqui da Chapada. Eu estou muito feliz de poder vivenciar esse momento. Que lindo, 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 lindo. E é claro que a gente não ia perder a oportunidade para tomar um banho aqui no Poço da Fumaça. Entrar aqui no poço, além de poder sentir um pouco da energia aqui da Cachoeira da Fumaça, também está sendo uma experiência engraçada, porque aqui na parte de cima da água, na superfície, a água está muito quente, parece uma água de spa. Daí tu vai um pouquinho mais fundo, um pouquinho mais para baixo, dela já está muito, muito gelada. E tá bem engraçado assim a gente notar esse contraste, assim, dependendo da camada onde a gente vai com o nosso corpo. Já entramos na água, já curtimos aqui bastante a paisagem, a gente vai começar o regresso daqui a pouco. Só que antes disso eu queria falar um pouco das informações mais técnicas aqui da trilha com o Fernando. Primeiro, falando que o trecho lá do acampamento até aqui, né, de ida são cerca de 3,5 km. Uns 3 km são mais planos, é um pouco mais tranquilo, mas não é uma trilha fácil, né, Fernando? Tem bastante raiz, tem pedra. E daí os últimos 500 metros, daí sim a gente sobe mais e fica um pouquinho mais complicado. E vale muito a pena. E outra coisa que estava comentando com a gente, que eu acho que é importante de falar, que a gente está vindo aqui na época seca, então a trilha está mais fácil. Está mais fácil, está mais segura, as rochas estão mais áridas, mais crespas, e a caminhada fica mais dinâmica também.
as pedras, o pé fica mais preso nas rochas. A caminhada do acampamento até aqui é cerca de 2 horas em média. 1h30 vamos seguir em uma mata durante um nível único, tipo um plano, só que com raiz, pedra e musgo apenas, e meia hora ascensão até chegar ao poço da cachoeira. Se tá sequinho assim, é bacana, porque fica mais, o pé seguro, não escorrega. Agora, quando tá chovendo, as chuvas mais intensas são no período do verão, mas um período que se mantém longo de água é entre abril e agosto. Abril e agosto, por ser inverno, tem muita neblina de manhã e tem algumas moções de chuva esporádicas, então a água ela se mantém devido a mais umidade. E aí tem mais exuberância. Quando está mais cheio, é mais exuberante. Porém, a caminhada é mais técnica, mais difícil. Quando está mais sequinho assim, você consegue contemplar mais os detalhes dos paredões e você consegue caminhar mais seguro também. Se tem água, tem época que tu não consegue nem olhar direito. Nem olhar direito, é. Tanto uma chuva torrencial, a cachoeira, são 400 metros mais ou menos, 380 oficialmente. Então aqui fica uma chuva torrencial, só água, só água. E só antes de a gente começar aqui o regresso, eu queria também dar uma dica para vocês, se vocês vierem para cá, tentem parar um tempinho, daí vocês pegam assim alguma cadeirinha e se inclinem para olhar para cima aqui os paredões, assim, olhar de baixo para cima, né? Fica a coisa mais linda do mundo. Ou deita no chão. É, deita no chão. E olha para cima para observar a dança da cachoeira, que a cachoeira ela tá dançando. Ela não segue um curso único, uniforme. Ela está sempre formando um baile, um véu. Chegamos aqui no acampamento Toca do Macaco, então, primeira etapa do dia finalizada. E uma coisa que eu estava pensando aqui no caminho é que, pelo menos uma vez no ano, eu gosto de fazer rolês como esse, onde a gente não tem sinal, não tem Wi-Fi, está bem longe da população. Então, em 2023, a gente fez o Vale do Pati, fez trekking do Monte Roraima e também a travessia do Vale do Catimbau, no Pernambuco. Em 2024, a gente fez a travessia dos Lençóis Maranhenses, que também foi nesse formato. E esse ano, a gente está fazendo aqui o trekking da fumaça. E eu acho que é importante, eu gosto de fazer isso, né, pelo menos uma vez por ano, não só para desestressar, para a gente ter um contato maior com a natureza, né, esquecer um pouquinho do mundo lá fora, mas principalmente para organizar algumas ideias e ser um pouquinho mais criativo. Eu acho que eu tenho muitas ideias assim para os roteiros dos nossos vídeos, dos nossos documentários quando eu estou fazendo trilha. Então, aqui, por exemplo, nessa última vinda aqui, eu vim pensando no roteiro que a gente está fazendo, no documentário de Fernando de Noronha, e daí agora eu já cheguei aqui no acampamento, já peguei bloco de notas, já anotei o que eu tinha pensado ali para colocar no vídeo. Então eu acho que as trilhas têm esse poder, né? Eu acho que a gente consegue aqui, enquanto a gente está fazendo essas caminhadas, está fazendo esses trekkings, aprender muita coisa e principalmente se escutar mais. Então é isso, agora dar uma descansada, tomar um banho de novo ali no pocinho e depois os últimos 5 quilômetros aqui do dia. Depois do descanso e se alimentar um pouquinho, começamos a segunda parte do dia, que é em torno de 5 quilômetros. É uma trilha mais difícil do que da manhã e vamos lá. Realmente essa segunda trilha aqui, ela é mais difícil do que a gente fez de manhã, então tem algumas pedras mais altas, tá até um pouco difícil de gravar aqui uns takes para vocês, né, porque a gente tá dando prioridade aqui para nossa segurança. E olha, o pai aqui, no auge dos seus 62 anos, tá voando aí. Eu quero chegar na idade dele com a vitalidade que o homem tá, porque ele tá nos acompanhando 100% e tá indo e indo muito bem.
Trilha do dia 2 finalizada, chegamos aqui no acampamento, que é o local que a gente vai pernoitar hoje. Como é que é o nome aqui, Gilberto, índio? Aqui é a Cachoeira do Capivara e a Toca do Capivara, que é a área de camping aqui que fica aproximadamente no meio do passeio, né, entre Lençóis e Capão, aqui seria praticamente quase que o meio, e é uma excelente área de camping, né? Tem o rio na frente, um monte de lajedo de pedra, tem a cachoeira e o Poço do Capivara bem aqui, dá para tomar bastante banho, deitar nas pedras, ficar bem acomodado depois de um dia de caminhada como foi hoje. É um local lindo, aqui tem a vista para a serra, também tem um pocinho menor aqui que tem uma cachoeira, dá para fazer aquela hidromassagem natural, né, para dar aquela relaxada depois da trilha. Uma revigorada. Uma né? revigorada. E aproveitando que tu tá aqui, eu acho que um assunto legal de trazer aqui pro pessoal que tá assistindo o vídeo é que vocês já devem ter percebido que a mãe não está nos acompanhando aqui como sempre. E isso porque, por mais que a nossa mãe seja muito acostumada a fazer trilhas avançadas, difíceis, ela não está acostumada a fazer isso em dias seguidos, igual a gente está fazendo aqui no Trekking da Fumaça por Baixo, e também de carregar muito peso, igual a gente está fazendo aqui. Eu acho que isso é importante de falar para as pessoas, que né, não é um rolê para todo mundo e vocês como guia sempre tentam instruir, né, o público. Assim, o correto mesmo, no caso, é a pessoa sentar com o cliente, né, o guia ou a agência sentar com o cliente e explicar qual é o procedimento, como funciona a trilha e saber se de verdade a pessoa, de fato, é realmente isso que ela quer fazer e se de fato ela vai aguentar fazer, porque é uma trilha muito técnica, né? É uma trilha que exige bastante e assim, nesse momento que agora que a gente está fazendo, devido à época do ano, é uma época que está um pouco mais seca, fica um pouquinho mais fácil de andar porque você não tem tanta umidade, tanto limo, nas pedras escorrega um pouco menos. Mas se a gente pega esse mesmo passeio aqui numa situação com muita chuva e com muita água, a pessoa ela tem que estar muito mais preparada, muito mais disposta psicologicamente e ela precisa muito assim ter bastante equilíbrio, resistência para conseguir andar, porque é muito fácil cair, muito fácil você poder vir até a se acidentar caso você não esteja preparado para um tipo de trilha como essa, né? Então a gente sempre primeiro tenta traçar o perfil, conversar com os clientes e de fato saber como é que a gente vai fazer para proceder, né, nessa trilha com determinados tipos de pessoa. Eu acho que para a pessoa fazer aqui o Trekking da Fumaça por Baixo, ela tem que estar com 3 pré-requisitos aqui. Primeiro, estar com um preparo físico e mental muito bom. Em dia. Né? Em dia, né? Tu tem que estar com fôlego, tem que estar com resistência, tem que estar com equilíbrio, tem que estar preparado também para encarar o que for acontecer, né? Porque pode chover, pode não chover. As adversidades do trekking, né? Isso tem que estar preparado. Segundo, tu tem que já estar acostumado a fazer trilhas de travessias, trilhas de mais de um dia, né? Inclusive essa aqui não é uma trilha que eu recomendo para quem nunca fez esse tipo de atividade. Inclusive aqui na Chapada Diamantina tem o Vale do Pati, que eu acho que já é um trekking de entrada assim, mais tranquilo, né? Principalmente quem nunca teve muita experiência com camping, né? No camping no sentido de montar uma barraca, dormir em cima de uma pedra ou de uma areia, às vezes num chão um pouco meio irregular, né? Isso faz a diferença para quem é acostumado e quem também não é acostumado, né? E a terceira coisa que eu acho que é de pré-requisito é estar com equipamentos bons. Então tu tá com uma bota já bem casada, tu tá com roupa para frio, para calor, tu já entender bem... Para chuva também. Com a mochila bem acostumada também para andar com a mochila, então... Ajustada para o seu tamanho, para o seu corpo. Exatamente. Né? Então são vários pré-requisitos e eu acho que é legal da gente ter comentado isso com vocês, porque às vezes a galera vê ali uma imagem super bonita, né, desses canyons aqui e já quero fazer, mas acho que tem que ter muitas vezes não é bem assim, né? não é tão fácil assim. A gente no vídeo vê as imagens e tudo mais, mas na hora de falar onde é que é? É naquela região, embaixo daquele cânion. Para chegar lá é tantos dias de caminhada, né? Então não é bem assim, né? Então exige mesmo, né? Uma trilha exigente, a gente considera uma das mais difíceis, né, da Chapada Diamantina e uma das mais bonitas também. Assim, com certeza, cara. Eu acho que não é uma opinião só minha, mas da minha irmã e do pai também, que é uma das trilhas mais bonitas que a gente já fez, não só aqui na Chapada, mas eu acho que no Brasil, cara. Andar aqui por esses vales, ver essas formações aqui é muito, muito único e ter ponto também para banho, eu acho que é um algo a mais ali que faz a diferença. Com certeza, com certeza.
No final de tarde, nos refrescamos na cachoeira e curtimos essa paisagem incrível do acampamento. Apresentando para vocês um pouquinho melhor o nosso acampamento do dia, aqui tem uma lapa onde pega sombra, então a gente vai fazer nossas refeições aqui, a gente vai deixar nossas coisas aqui também protegidas. Aqui tem a vista da serra, aqui para baixo ficam as duas cachoeiras, tem uma mais ou menos aqui e outra lá para baixo. E aqui, nessa parte aqui, provavelmente vai ser onde a gente vai colocar as barracas, né, porque tá bem retinho. Então é isso, galera. Bem legal aqui o local. Janta tá quase pronta aqui, fazia tempo que eu não ficava tão ansioso por uma refeição, porque a fome tá grande e hoje o cardápio do dia é macarrão, carne, molho de tomate, champignon e azeitonas. E aproveitando que é a nossa última noite aqui na travessia, mostrar como a gente fez aqui na nossa barraca. Então a gente colocou isolante térmico, saco de dormir. E uma dica muito legal é vocês comprarem esses travesseirinhos infláveis aqui, que eles ficam bem pequenininhos e dá para encher com ar. Bom dia, galera, começando aqui nosso último dia de expedição e hoje o café da manhã aqui é cuscuz com ovo mexido. A gente já está aqui organizando nossas coisas para começar a trilha, eu só queria mostrar tudo que a gente está levando aqui nessa nossa mala mochila da Kolda, que é parceira aqui do canal. E isso aqui é uma mochila estanque, tá? Então ela é a prova d'água, inclusive choveu essa noite, mas as coisas ficaram intactas. Daí, vamos lá, a gente está levando uma barraca aqui dentro, uma barraca, duas barracas, deu certo, pai? Deu. Deu? Daí, Mais um. aqui é o nosso saco que tá com as roupas, né? A gente já tá... A gente tá bem reduzido aqui o que a gente tá levando de roupa. E 2 sacos de dormir. 2 sacos de dormir. Vai. Aí. Ainda cabe mais coisa. Ainda cabe mais coisa aí. Põe esse saquinho. Botar 3 sacos de dormir. Vou botar 3 sacos de dormir aqui hoje. Esse dentro assim. Aí. Foi? Deu certo? Certinho. Ó, Deu fecha certo. aí. Aí. Ó. Feito. E essa aqui é uma das mochilas que a gente vai levar. Daí outra tá com os equipamentos e também com alguns lanchinhos. E nessa aqui, que é essa verde, a gente tá levando água, lanche, alguns utensílios aqui para usar durante a trilha. Então tá bem dividido aqui as nossas mochilas, nossos mochilões aqui da expedição. Galera, hoje quem vai falar pra gente um pouco da questão técnica da trilha vai ser o outro guia que não apareceu aqui no vídeo, Gustavo, mais conhecido como Cabelo. Bem, pessoal, bom dia. E hoje vão ser mais ou menos quantos quilômetros saindo aqui do acampamento até Lençóis? Aqui do acampamento do Capivara até Lençóis, mais ou menos uns 12 quilômetros vão ser. E nisso, pedra, raízes, sobe e desce, né? Nível parecido com os últimos dias. Parecido com os últimos dias aí. E com decidão até Lençóis bem íngreme, uns 6 quilômetros, mais ou menos, metade do caminho, 5, 6 quilômetros de decidão até o Ribeirão, que é onde vai ter um banho também. E o Palmital, logo mais uma horinha e meia, 1 hora também. Também é banho. Palmital, tem um banho lá também. Então bora lá. E bem pertinho do acampamento a gente desceu para conhecer a Cachoeira da Capivara por baixo.
Mas como o tempo ainda tá bem nublado, a gente vai deixar para tomar banho só no segundo ponto do dia. A primeira subida do dia foi um bom indicativo do que estava por vir. Primeira subida, gente. Cansei. Tá faltando fôlego no corpo. Mas tem muito mais hoje. Né? Ixi, diz que tem 3 igual a essa. Vamos que vamos. Aqui estamos de novo, a gente já deu uma paradinha agora, a gente já caminhou cerca de 30, 35 minutos, foi a primeira subida, e chegamos às margens do rio Palmital. O rio está um pouco baixo, mas a gente parou aqui para poder observar as Comanteras mucugenses. É uma espécie de sempre-viva e é abundante aqui na Chapada, principalmente na área de mata ciliar, onde a umidade é mais presente. E o rio Palmital também oferece um banho de cachoeira bacana. Agora está com pouco fluxo de água, mas mesmo assim o pessoal pode parar para tomar um banho, refrescar, antes de subir para a Toca da Onça, que é o próximo ponto de parada. Não sei se é porque as pernas já estão cansadas, mas essa segunda subida foi acho que a mais tensa aí da travessia e parecia que não acabava. Assim, a gente começou a subir, a gente pensava que já estava chegando e continuava. E daí agora terminamos, chegamos aqui no local que a gente tem vista já para outros lados aqui do vale. Então a gente sai do vale principal, onde a gente andou quase todo o trajeto aqui nos últimos dias e vai em direção a Lençóis. Três subidas finalizadas, agora a gente começa a ir ladeira abaixo aqui, vão ser cerca de 8 quilômetros até a cidade de Lençóis e não pensem que vai ser mais fácil, tá? Porque agora a gente tá andando aqui mais ou menos 11h30, meio-dia, então o sol tá muito forte. Não sei se vocês conseguem ver, mas a minha camisa já tá toda suada de tão quente que tá. Última parada aqui da expedição, a gente chegou aqui num local que parecia uma miragem, assim, que se chama Ribeirão do Meio. São vários pocinhos, assim, alguns ofros naturais para dar uma refrescada no corpo, porque essa última descida aqui, né? E essa última descida ela não foi fácil. Ela não é difícil, assim, em questão de ser técnica e tal, mas estava muito quente, né? Desce, não para nunca aquela descida, cara. É desgastante. Então agora a gente vai tomar um banho aqui, dar uma refrescada no corpo, comer alguma coisinha e depois a gente parte para os últimos 3 quilômetros aqui da Trilha da Fumaça por baixo. Melhor banho da vida. Ai, ai. Só alegria, né?
E é isso, galera, já estamos aqui em Lençóis, de banho tomado. Ali no final da trilha, a gente só queria chegar, tomar um banho, colocar as pernas pro alto, porque a gente já estava muito cansado, até pra gente que é super acostumado a fazer trilhas, esse trekking foi bem desafiador. Eu já estava exausta ali no final, naquela descidona ali com sol, assim, nossa, eu já estava querendo só uma sombra. E eu gosto de falar sempre que experiências como essa que a gente teve da Fumaça por Baixo, ele nos fazem valorizar um pouco mais do nosso dia a dia, assim, então fazem a gente valorizar mais um ar-condicionado, um banheiro normal, um banho quente, uma cama confortável. Então acho que a trilha também tem esse poder de fazer a gente dar mais valor para as coisas do nosso dia a dia, assim, do nosso cotidiano, que às vezes a gente vai esquecendo, né? Então hoje, quando eu cheguei aqui, tomei um banho, nossa, foi muito, muito bom, dei muito valor para isso. E queria agradecer demais o pessoal da Pedra Lascada Expedições, da Aventurismos, que foram parceiras na realização desse vídeo. Lembrando que a gente vai deixar o contato deles aqui na descrição do vídeo. E lembrando também que a gente já falou aqui que não é um rolê para qualquer um, então vocês têm que estar com preparo físico e mental para encarar ali. Mas vale cada segundo. Vale cada segundo, foi uma das experiências mais incríveis aí dos últimos anos. E para quem curtiu o vídeo, curtiu as dicas, já faz aquelas 3 coisas com C que todo mundo pede: curtir, compartilhar e comentar. E até nosso próximo Rolê Família. Tchau!